Olá, esse é o Saúde Black, um canal de saúde com enfoque nas questões raciais. Pessoal, vamos dar continuidade, vamos continuar falando do coronavírus. Hoje a gente está para falar sobre a estrutura do coronavírus, mas antes disso, se inscreve no canal e deixa o like para Pretinha, que é sucesso. Gente, a gente vai conversar um pouquinho mais profundamente sobre a estrutura do novo coronavírus, que é chamado de SARS-CoV-2, certo? Os coronavírus, eles são vírus de RNA, certo? De fita simples em sentido positivo, certo? O coronavírus, ele é um vírus que ele é envelopado e ele é envelopado com um nucleotídeo helicoidal. Eles pertencem a uma família específica chamada Coronavidae, que é da ordem Nidoviralis. E ele também pertence à subfamília Orthocoronavidae. Coronavidae, certo? Bom, eles são divididos em 4 gêneros. Como eu tava falando pra vocês lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue no meu Instagram, me segue agora, @faria.ursula, que eu vou fazer uma live no dia 3 de fevereiro sobre vacinas, imperdível, tudo que você precisa saber sobre vacinas da Covid vai estar nessa live. Bom, e aí, esses SARS-CoV, no caso SARS-CoV, né, 2, que é o novo coronavírus, ele está subdividido em 4 gêneros: alfa, beta, delta e gama coronavírus, certo? Bom, o coronavírus, ele causa uma inflamação no pulmão, certo? E ele vai causar o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, certo? Que é causada pelo coronavírus, o SARS-CoV-2. Essa síndrome respiratória aguda grave, ela é causada por um coronavírus do tipo beta-coronavírus. Lembra que eu falei? Tem o alfa, beta, gama, todos aqueles subtipos. Essa síndrome respiratória vai ser causada pelo beta-coronavírus. E aí, pessoal, o beta-coronavírus, ele pertence, certo? Ao mesmo grupo, né? É como se fosse um primo, né? Do MERS-CoV, que foi uma outra epidemia que foi causada lá no Oriente Médio, e do SARS-CoV, que vai causar a síndrome respiratória aguda também. Bom, embora não sejam claros ainda como o vírus foi transmitido, a gente sabe que ele foi transmitido primeiramente em Wuhan, na China, como eu estava falando para vocês, em um mercado que vendia peixes, mas ele tem origem nos morcegos, tá, pessoal? Bom, agora passando para a estrutura do SARS-CoV-2, certo? Ele tem uma importante glicoproteína, como eu estava falando, que é envelopado por uma camada, né, por um envelope que a gente chama de trimérico, que é a tal proteína S. Essa proteína S, geralmente, ela é o alvo das vacinas. Por quê? Porque essa proteína S, ela vai se expressar na superfície do vírus e é justamente aonde o vírus vai utilizar, é a parte do vírus que ele vai utilizar para se encaixar na célula hospedeira. A célula hospedeira, no caso, é a nossa célula e vai atacar o nosso sistema imune. Quando a gente estudar sistema imune, né, imunidade, vocês vão entender melhor. Bom, nessa proteína S, geralmente também é onde ocorrem as mutações. É uma proteína que vai se expressar na superfície do vírus. Então, é um foco, né? As vacinas estão sempre focadas nessa questão dessa parte específica do vírus, da proteína S, porque ela muta muito, ou seja, ela sofre muitas mutações. As mutações que vocês estão vendo, tanto no Amazonas, quanto no Reino Unido, certo? Na África do Sul, geralmente é numa região específica do vírus e muitas vezes é nessa proteína S. Bom, que é o principal alvo das vacinas, como eu estava falando para vocês, porque ela vai se ligar na nossa célula. A proteína S, ela também se subdivide, ela vai se subdividir em 2 unidades, que eu vou chamar de S1, certo? Que ela é uma mudança conformacional significativa e ela vai sair de um estado, deixa eu botar meu óculos, de pré-fusão para um estado de pós-fusão. E como é que ela faz isso? Ela puxa, certo? Puxa mesmo e se funde a célula com as membranas virais do vírus e daí ele
entra dentro do nosso organismo, porque o coronavírus ele tem toda uma estratégia para infectar o nosso organismo. Bom, a proteína S, então, em coronavírus, certo? Ela é bastante diversa, como eu estava falando para vocês. E aí, conforme a proteína S, é que a gente vai ter essas subdivisões SARS-CoV, MERS-CoV, que é aquele do Oriente Médio, né? Só para vocês terem uma ideia, o SARS-CoV e o MERS-CoV, eles compartilham, segundo esse artigo, 44% da sequência genética. Então, 44% da genética dele seria igual, dos dois, tanto do SARS-CoV quanto do MERS-CoV. E qual é a diferença, então? A diferença é que na proteína S, tá? Elas são atribuídas principalmente à subunidade S1. Lembra que eu falei que tem a S1 e a S2? A diferença está principalmente na subunidade S1, que ela vai ter um E, que a gente vai chamar de N-terminal, que é o NTD, e um domínio de ligação do receptor, que já é uma outra parte, que é o RDB. Então, ele vai ter o N-terminal, NTD e o RBD. Bom, a diversidade desse RBD entre o SARS-CoV e o MERS-CoV, ela vai ser atribuída principalmente principalmente atribuída para uma região muito específica, tá, pessoal? E aí, existem diferentes receptores de entrada na célula, na nossa célula, que é a célula hospedeira, certo? E aí, para esses dois coronavírus, então, por exemplo, o receptor de entrada para o SARS-CoV não necessariamente é o mesmo receptor de entrada para o MERS-CoV, que não necessariamente é o receptor de entrada para o SARS-CoV-2. Receptor de entrada é como se fosse uma porta de entrada, né? Imagina a sua casa, né? Vamos supor que você tenha a entrada principal, que é a entrada da sua sala, e aí você tem uma entrada lateral, que a pessoa pode entrar na sua casa, e você tem a porta lá dos fundos, uma entrada dos fundos. Então você tem 3 portas diferentes na sua casa para o seu amigo, para o seu conhecido entrar nessa casa. É mais ou menos isso que acontece nas nossas células, é mais ou menos isso que ocorre com os vírus. Então eles vão entrar por portas diferentes. É o que a gente pode chamar de chave fechadura, né? Onde mais se enquadra aquela entrada vai ser aonde o vírus vai entrar. E cada vírus tem uma região específica, uma porta de entrada específica pela qual ele vai entrar na nossa célula e vai atacar o nosso organismo. Aí, quando a gente vai comparar o SARS-CoV com o SARS-CoV-2, eles compartilham o mesmo receptor de entrada. Olha só que interessante. Os anticorpos monoclonais, então, contra o SARS-CoV RBD, foram testados também para o SARS-CoV-2. E o que os resultados mostraram? Mostraram que não existe nenhuma ligação detectada com o SARS-CoV-2 RBD. Apesar de ser muito semelhante essas entradas, essas portas, não necessariamente elas são iguais, certo? Na forma em que esse vírus vai atacar as nossas células. Olha só que interessante, pessoal. E aí a gente vai ter diversos resultados laboratoriais, vai ter uma prevalência muito grande da proteína C reativa elevada, o paciente vai ter no exame, né? No hemograma, né? Uma linfopenia, né? Que é uma diminuição, então, desses linfócitos, certo? E esses resultados laboratoriais, eles foram vistos em pacientes que foram admitidos em UTI, internados em UTI. Vamos lá. E aí eles vão compartilhar esse receptor de entrada. Bom, em termos de gravidade, o SARS-CoV é mais letal. Então, o SARS-CoV, que é muito parecido com o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, é como se fosse um primo, um parente, mas não é o mesmo. Qual é a diferença principal entre eles? O SARS-CoV é mais letal, ele mata mais. E o SARS-CoV-2 é altamente contagioso, embora alguns estudos tenham mostrado que ele está mostrando também um aumento de letalidade, mas isso precisa fazer mais investigações, mais estudos, tá, pessoal, para a gente ter certeza. E aí vai ter toda a questão
do nosso sistema imune, como nossos anticorpos vão combater. Ah, vocês viram que a vacina da Johnson Johnson, né, mostrou aí uma eficácia acima de 66%, né? E a vacina da Johnson é boa porque ela precisa de uma dose só, né? Com uma dose só você já consegue imunizar. Vamos correr atrás aí para que a gente consiga essa vacina. Depois, quando a gente for falar exatamente das vacinas, eu vou explicar para vocês que as pessoas falam fase 1, fase 2, fase 3, mas o que é isso? Uma vacina que tá na fase 1, na fase 2, na fase 3? Vamos desvendar também para vocês aqui no Saúde Black, certo? Muita coisa boa aqui, se inscreve no Saúde Black, não perde bobeira não. E aí, pessoal, o vírus vai entrar, certo? E essa proteína S ela é bastante diversa, como eu estava falando, e tudo isso. Eu vou ter, deixa eu botar eu vou ter receptores na entrada da célula hospedeira, que no caso é a nossa célula, para os 2 coronavírus. Para os 2, certo? A nossa célula tem uma portinha de entrada da frente para um e do lado para outro, digamos assim. E aí, pessoal, eu vou ter uma enzima, tá? Que ela é uma enzima conversora de angiotensina para o SARS-CoV e também para o SARS-CoV-2. E eu vou ter também, pessoal, só um pouquinho. Eu vou ter um dipeptídeo também. São todas as formas que o coronavírus vai achando para entrar. Eu vou ter, enquanto eu tenho um dipeptil peptidase, certo? Que é o DPP4, e é um receptor para o MERS-CoV. Então, como eu estava falando para vocês, cada um vai entrar na célula por alguma portinha dessas diferentes. E aí, como o SARS-CoV e o SARS-CoV-2 compartilham o mesmo receptor, esses anticorpos para os dois foram testados, né? Para ver as vacinas. E os resultados não mostraram nenhuma ligação entre eles, como eu estava falando para vocês. Já falei da gravidade. Então, a gente sabe que o SARS-CoV-2, né, ele é altamente infeccioso e já fez milhares e milhares de casos em todo o mundo. Certo, pessoal? Esse foi um pouquinho da estrutura do novo coronavírus para vocês. Vamos falar de sistema imune, vamos falar de muita coisa legal aqui no Saúde Black. Não percam a minha live, estudo aprofundado do vírus para vocês aqui, certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!